Mateus 14, a partir do versículo 13 até o versículo de número 21. Nós chegamos a uma passagem bíblica muito conhecida até mesmo daqueles que não temem ao Senhor. Quem nunca ouviu falar da multiplicação dos pães e dos peixes? Então, estamos diante de uma passagem conhecida, porém, o tratamento que nós precisamos dar à Escritura sempre é o mesmo. Não é porque a passagem é conhecida que é uma passagem fácil. Não é porque é uma passagem conhecida que nós vamos dizer, eu já ouvi vários sermões e o que é que o pastor vai dizer hoje para mim? Não é porque é uma passagem conhecida que ela deixa de ser palavra de Deus. E como palavra de Deus, nós aprendemos sempre com esta fonte inesgotável, que é a Escritura Sagrada. Então, Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21, eu peço aos irmãos atenção à leitura, onde é descrita a narrativa do primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Lembremos-nos que Jesus, ele fez isso por 2 vezes. Esta é a primeira ocorrência onde o Senhor realizou este milagre. Diz assim a palavra de Cristo: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes, vós mesmos, de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez para te render graças, para buscar a tua presença, e fazemos isso ao Senhor, oferecendo a ti o nosso louvor, porque somente ao Senhor é devida a honra, a glória e a majestade. E nesta hora, Senhor solene, assentados estamos para te ouvir falar, porque cremos que a Bíblia é a tua palavra e que quando ela é lida, anunciada, o teu povo cumpre o propósito de proclamar as tuas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De forma que, Senhor, suplicamos, abre o nosso coração e entendimento, ajuda-nos a recebermos nesta noite mais uma vez a tua palavra, fala poderosamente aos corações, exortando, corrigindo, animando, desafiando, consolando, transformando vidas. É a nossa humilde petição, porque não podemos fazer nada, Senhor, sem o auxílio do teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. O resultado prático do que vimos na última mensagem do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei, foi o testemunho do último grande profeta ao morrer. Sendo morto, João Batista continuou falando. Como, pastor? Sua palavra, sua mensagem viva, continuou a mandar o recado e o testemunho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
De forma que o final da narrativa que relata o martírio de João, versículo 12, descreve que os discípulos, então, depois de João ter sido morto, levaram o corpo de seu querido mestre, o profeta, e sepultaram aquele homem. Mas eles não ficaram por aí. O versículo 12 diz que depois eles foram e anunciaram a Jesus a morte de João. Agora estava se cumprindo a profecia de que João Batista, primo de Jesus, prepararia o seu caminho, a sua chegada. Chegou o tempo em que ele deveria parar. Chegou o momento em que ele deveria pendurar as suas sandálias. Ele agora estava na presença do Senhor. E o Filho de Deus continuaria a obra que o Pai lhe confiou a fazer. A sequência, então, é aquela que nós acabamos de ver a partir do versículo 13. Quando Jesus ouviu a notícia, ele se retira de onde estava e ele faz isso em um barco e se dirige para um lugar deserto à parte. Os outros evangelhos relatam que Jesus estava extremamente cansado. E cansados também estavam seus discípulos. E eles precisavam parar um pouco, descansar um pouco e continuar a grande obra. Mas o versículo 13 descreve que quando as multidões ficaram sabendo para onde Jesus estava indo, eles vieram das cidades e, arrodeando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, eles seguiram até o encontro de Jesus. Era inevitável. Estava pisando o mesmo chão daqueles homens, o Emanuel. Estava caminhando com eles, instruindo-os, ensinando-os o Evangelho, Jesus Cristo. E à medida em que ele os assistia, ele também os curava. Cristo estava trazendo àquele povo sofrido alento, descanso. E por isso é que as multidões seguem a Jesus. E quando Jesus ele desembarca no versículo de número 14, o que é que nós passamos a ler? Vamos ler juntos o versículo 14? Vamos lá. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus então vê, contempla as suas ovelhas. A Escritura diz que a compaixão de Jesus, ela vinha sempre antes de suas próprias necessidades de descanso. A compaixão de Jesus, ela sempre vinha antes das próprias motivações terrenas e materialistas das multidões. Eles queriam Jesus e muitos, por motivações diversas do coração, não queriam a palavra de Jesus. Queriam a solução para os seus problemas. Como muita gente hoje procura a igreja achando que Jesus vai torná-las, muita gente procura achando que Jesus vai torná-los ricos, poderosos, nunca mais adoecerão, viverão uma vida vitoriosa, num conceito mundano, que não é o conceito do Evangelho. Mas o que nos chama a atenção é que quando Jesus desembarca, e a visão de outro evangelista, Marcos, é que ele já no monte, ele contempla o tanto de gente, muita gente que se dirigia até o Senhor. Ele se compadece delas, mais uma vez, das multidões, ele se compadece das pessoas como ovelhas sem pastor, como ovelhas que não tinham um pastor. Sua compaixão, então, conduz mais uma vez a Cristo a se esquecer até mesmo de descansar. O relato dos evangelhos mostra que, por vezes, Jesus mesmo se esqueceu de comer. Os discípulos disseram, mestre, come, e ele diz, minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele se compadece, e a Escritura diz, literalmente, na língua grega, que ele sentiu uma
profunda compaixão pelas multidões. E o que é que ele faz? Ele passa a curá-las. Marcos registra que ele também não somente curou, mas em seu ministério instruiu. Então, não somente ele trouxe uma cura para o corpo, para a necessidade física daquelas pessoas, mas ele continuou fazendo o seu trabalho de curar a alma daquelas pessoas, ensinando-lhes sobre o reino dos céus. Ao cair da tarde, o que é que começa a acontecer? Eles se dirigiram para um lugar deserto. Os povoados ficavam distantes. Era um lugar para descanso, era um lugar para pouca gente, era um lugar para meditação. Quando chega o crepúsculo da tarde, ou quando o sol começa a se pôr, os discípulos então começam a perceber uma dificuldade que estava se aproximando. Vamos ler o versículo 15 juntos? Vamos ler. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Percebam que Jesus tem compaixão das pessoas. Mas os discípulos, lembram quando a mulher cirofenícia queria falar com o Senhor? Manda essa mulher embora. Lembram quando os pais queriam que o Senhor abençoasse os seus bebês? Não incomodem o mestre. Mais uma vez, a solução apresentada pelos discípulos aparentemente seria mais prática. Eles disseram: Senhor, o lugar é deserto, a hora já está avançada, nós não vamos encontrar lugar para comer. Então, o que é que o Senhor acha de mandarmos todo mundo para casa, porque a hora já é adiantada, para que pelas aldeias eles consigam alguma coisa para comprar e para comer? Jesus poderia ter comprado rapidamente essa ideia. Geralmente é a solução mais prática que somos tentados a tomar quando alguém em nossa comunidade ou igreja apresenta um problema que precisa ser resolvido. Manda embora, despede, dá um tapinha nas costas e diz: Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A tentação dos discípulos, a solução humana dos discípulos é a nossa solução de sempre. De não tentar resolver a situação pela ótica, olhando para o que ensina a palavra e as Escrituras. Mas Jesus também estava tratando com o coração dos seus discípulos e ele queria mostrar para eles que eles estavam sendo treinados, porque deveriam se responsabilizar em ministrar para aquele povo. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando e instruindo. De onde eles haviam acabado de chegar? Mateus ele já liga a situação de João com a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas se vocês examinarem Lucas e Marcos, vocês vão perceber que concomitantemente os discípulos estão chegando de uma missão. Os discípulos estavam chegando de um envio. Eles tinham experimentado na prática o que Jesus mandou que eles fizessem: ensinar, pregar e curar. Mas parece que a tarefa era muito pesada para eles. E então eles disseram: Senhor, manda todo mundo para casa e verifiquem que 5.000 homens, além de suas esposas e filhos, não era pouca gente. Estima-se que entre 15 a 20 mil pessoas estavam ali. Imagine a hora da fome, crianças querendo comer ou precisando comer, mulheres que saíram levando seus filhos no braço atrás de Jesus, e muitos homens também. Mas qual é a resposta que Jesus dá? Versículo de número 16. Vamos ler juntos. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus chama os seus discípulos à responsabilidade.
Jesus, ele diz que os seus discípulos tinham a responsabilidade de aprender com ele a apacentar aquele povo necessitado. Eles precisavam olhar para Jesus. E Jesus então chama a atenção deles e não aceita a proposta deles. Ele diz: eles não precisam ir embora. Vocês é que devem dar comida para eles. Percebam que o que Jesus diz, aparentemente, provoca maior espanto, uma vez que o número de pessoas cada vez mais cresce seguindo a Jesus. Discípulos de João, pessoas que estavam sabendo da fama de Jesus, até mesmo Herodes, o rei, estava procurando para saber se não era a ressurreição do próprio João Batista. Mas por que Jesus disse isso? Por que ele falou que aquele povo não precisava ir embora? Por que Jesus colocou sobre eles a responsabilidade de dar comida para aquela gente? Jesus estava trazendo para eles a memória tudo o que já havia lhes ensinado. Vejam só, no versículo 17, a resposta deles espantosa. João, o quarto evangelista, ele descreve de maneira pessoal esta conversa. Filipe, por exemplo, responde ao Senhor assim: nem 200 denários, Senhor, daria para comprar comida para esse povo todo. E como é que a gente vai fazer isso? Eles então procuram resolver diante da ordem de Jesus. E no versículo 27, o que é que eles dizem? Vamos ler? Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. João registra que era um garoto que estava com estes 5 pães de cevada, o pão mais simples que tinha naquela época, o pão da gente pobre. 5 pães e 2 peixes. A pergunta é: o que são 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas? Jesus então, treinando aqueles homens, estava lembrando-lhes o seguinte: estava lembrando-lhes o que ele falou a respeito de oração, de dependência, da providência de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-lhe-á, porque todo o que pede, recebe, o que procura, encontra. O que o Senhor estava querendo dizer é o seguinte: façam, busquem, resolvam. E como é que eles poderiam resolver esta situação, se não olhando para Jesus? Eles precisavam se lembrar das bodas de Caná da Galileia. Eu acredito que, semelhantemente ao vinho que Jesus transformou, quando pegou aqueles galões de água, vinho semelhante àquele só experimentaremos no céu, quando Ele nos receber em sua mesa. Jesus estava trazendo à memória deles a provisão, a providência, a plena satisfação ensinada. Eles já sabiam das bodas de Caná da Galileia. Eles já sabiam do poder e da glória do Senhor. Jesus então desafia: olhem para mim, resolvam a situação, mas da maneira correta. E o interessante, meus amados irmãos, é que somente Mateus cita o que nós lemos no versículo 18. Jesus não espera. Os liberais, eles tentam interpretar essa passagem dizendo que, segundo a resolução daquele menino, todo mundo começou a esvaziar os bolsos. Olha, tem um pão aqui, tem uma rapadura, um bolachão fofo, e aí todo mundo começou a comer. Não. O grego mesmo sugere que os discípulos compram desse garoto 5 pães e os 2 peixes. Ele estava ali tentando vender, deve ter alguém com fome, como o menino do geladinho, ou o garoto do picolé. Ele estava ali, ele estava andando. Os discípulos então compram e dizem ao Senhor: Senhor,
A provisão que nós conseguimos foi essa: 5 pães, 2 peixes. Não temos condições humanas capazes de resolver essa questão. Versículo 18, então nós encontramos a resposta de Jesus. Jesus olha para eles e diz o quê? Vamos ler? Então ele disse: trazei-mos. O que Jesus então aqui agora apresenta aos seus discípulos, depois de revelar-lhes a responsabilidade que eles tinham, e que esta responsabilidade só conseguiria ser cumprida se estes homens confiassem no seu Senhor, aquele mesmo que pregou dizendo: não levem nada no seu alforje, na sua bolsa, levem somente as suas sandálias, não façam provisão, porque eu vou ensinar vocês a dependerem de mim. Na prática, ele estava mais uma vez ensinando aos seus discípulos. O que foi que eles apresentaram? 5 pães e 2 peixinhos. O que é que muitas vezes nós oferecemos ao Senhor, acreditando ser o máximo que temos? O que enche a nossa alma e o nosso coração de vaidade são sempre 5 pães e 2 peixinhos. Nós estamos lidando, tratando com o Senhor do universo. Jesus então diz: tragam para mim. A ordem é clara: tragam para mim. E o que começa a acontecer, meus queridos irmãos e irmãs, depois que Jesus ele chama a responsabilidade de prover, é o que nós começamos ou começaremos a ler a partir do versículo 19. Vejam só, quando o Senhor Jesus começou, depois da ordem dada, do imperativo anunciado, trazer os pães e peixes para ele, ele faz o seguinte. Vamos ler o versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tragam para mim, tragam para mim. E quando o Senhor Jesus Cristo então toma controle da situação, ele divide em grupos aquelas pessoas de 150, Marcos descreve. E nesta divisão, com a multidão assentada sobre uma grande relva verde, comum naquela região palestina, o Senhor toma os 5 pães e os 2 peixes e ele ora. Ele não somente ora porque era um costume de todo judeu agradecer ao Senhor o pão em cada refeição, costume também cristão, mas ele ora para que os discípulos entendessem o significado da oração. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Revela dependência, é contrária à nossa autossuficiência. Revela dependência, é contrária à plena satisfação que os homens encontram com as coisas deste mundo. E como é comum percebermos crentes angustiados e deprimidos quando quebram, quando falem, quando perdem tudo. Poucos encaram com determinação e confiança na providência de Deus. E louvo ao Senhor por muitos homens que tenho visto nesta igreja enfrentando todos os problemas de cabeça erguida. Não confiam em si mesmos, sofrem. Não confiam em si mesmos, sentem o abatimento e o desânimo, sofrem, mas suportam tudo aquilo por amor a Jesus e não perdem a confiança e não deixam de acreditar que o Senhor é por eles. Jesus então toma conta da situação. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue os olhos ao céu,
ele ora naquele momento ao Pai, ele abençoa as multidões, e a partir daí, meus amados irmãos, acontece um milagre extraordinário. Ninguém sabe em que momento os pães eles se multiplicam. Se é no ato do distribuir pães e peixes. Os textos eles não são específicos quanto a essa realidade. Se Jesus multiplica de repente, todos começam a ver aquele grande banquete. Mas a realidade ou a grande verdade marcante é que numa descrição tão simples nós percebemos uma ação tão poderosa. Conversava hoje, na última aula, a aula da saudade da classe de catecúmenos, com os irmãos que passaram por lá. Lembrando com eles de como será glorioso o dia da ressurreição. O dia este em que crentes e ímpios ressurgirão dos mortos, justos e injustos para comparecerem perante o tribunal divino. E tratando com os irmãos, falávamos sobre a grande questão que muitos levantam: e como é que vai acontecer, pastor, se o homem for cremado? Por exemplo, o governador do nosso estado foi cremado, uma parte da sua cinza jogada na praia, outra em um dos parques da nossa cidade, e assim aconteceu. E como é que vai ser no dia da ressurreição? Ele vai ressurgir do mesmo modo que todos os crentes foram queimados, que crentes foram decepados, que homens foram sepultados, porque o Senhor que criou o mundo pelo poder da sua palavra e estabeleceu de maneira organizada todas as leis da matemática, da física, da química, da biologia, é o único que tem poder para mudar tudo. É o único que tem poder para derrubar muralhas intransponíveis pelo grito da voz do exército do Senhor. Não adianta explicar que as ondas, daquela coisa toda, não, é o poder de Deus. E aí a gente vê às vezes idiotas querendo correr na água para tentar andar como Jesus, eles dão 3 passos, 4 e afundam. Andou sobre o mar, e nós vamos ver mais adiante, porque ele tem domínio sobre o que criou. E ele é o único que pode fazer. Em uma narrativa tão simples, o que nós começamos a ler e a reler, e a perceber que até mesmo em nossa leitura, quando ela termina, o milagre, ele é evidente, quando no versículo 5 diz que todos comeram e se fartaram. Ninguém passou fome. Todos comeram, e porque alguns pegaram pedaços além, sobrou comida. Mas como nenhuma comida deve ser desperdiçada, Jesus então, ele ordena que esta comida fosse guardada, e Mateus relata que foram recolhidos 12 cestos cheios de pães e peixes. O nosso Cristo é maravilhoso. A palavra de Deus conclui esta narrativa dizendo que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Muito mais do que 5.000 pessoas. Só Cristo pode fazer isto. E com uma narrativa tão conhecida, uma passagem tão sabida, letras tão simples, nós aqui encontramos lições preciosas. Algumas que eu gostaria de destacar, além daquelas que já mencionei para vocês, que falam a respeito da importância deste milagre, porque este milagre, em primeiro lugar, aponta para além de si mesmo. Este milagre, ele aponta para além de si mesmo, porque ele dirige os nossos olhos para aquele que é o doador de todo o dom. Percebam que o que a Escritura nos mostra é que após este acontecimento, Jesus Cristo, ele ainda contempla os seus discípulos meio que perdidos e batidos, sem entender que o propósito do milagre era fazer com que os homens olhassem para Jesus.
O milagre em si não tem importância alguma se não apontar para o doador do milagre. É por isso que quando nós olhamos Marcos capítulo 6, versículo 52, marquem Mateus e verifiquem comigo nesta aplicação, Marcos 6, 52, quando Jesus ele conclui a multiplicação dos pães e dos peixes, e mais uma vez ele embarca, passa para o outro lado, ele vai para Betsaida e os seus discípulos então contemplam Jesus andando sobre o mar. Diz a Escritura a partir do versículo 49, Marcos 6, 49, o seguinte: eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: animem-se, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Eles já tinham visto isso, mas aí ficaram mais uma vez atônitos, e o versículo 52 diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eles não estavam compreendendo que, juntamente com eles, lhes ensinando, lhes preparando, em um treinamento que mudaria radicalmente as suas vidas, estava Jesus, simplesmente o Rei dos Reis. E a multiplicação dos pães e dos peixes apontava para além de si mesmo, porque apontava para a gloriosa verdade de João capítulo 6, versículos 35 e 48. Vejam comigo também. Diz os versículos 35 e 48. Uma verdade gloriosa que nós encontramos especialmente neste discurso de Jesus, quando pela segunda vez ele multiplicou pães e peixes. Vejam só, 35 e 48. Vamos ler só o 35. Vamos ler. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Jesus estava realizando milagres para que os homens pudessem crer nele. Jesus multiplicou pães e peixes para que os seus discípulos crescem nele como o Salvador perfeito, aquele que supre tanto o corpo quanto a alma, aquele que mesmo, ou falando a respeito de si mesmo neste sermão, disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Jesus estava se revelando e apontando para si mesmo como o cumprimento de profecias antigas. Jesus é o grande profeta aguardado pelo povo. Quando o Senhor abençoou os israelitas, não foi Moisés quem deu o maná, pois Moisés prefigurou aquele que é o verdadeiro pão celestial. Está no versículo 32 de João 6. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus, ele era o cumprimento do próprio maná que sustentou o povo no deserto. Deus não usou Elias, fazendo com que a botija da viúva de Sarepta não perdesse o nível de seu azeite. Deus não usou o profeta Eliseu alimentando 100 homens com 20 pães. Tudo isso apontava
para o pão da vida que desceu dos céus. E, irmãos, quando nós olhamos para o que Jesus fez, com mais de 5.000 pessoas, alimentando-as com 5 pães e 2 peixinhos, não é de se admirar que os homens tenham dito, quando viram os milagres de Jesus, verdadeiramente este é o grande profeta de Israel. A gloriosa verdade, irmãos, mais uma vez a respeito do milagre, não é aquela que aponta para o homem, não é aquela que vai tratar mais uma vez pura e simplesmente da necessidade dos homens, daqueles que querem contar vantagem porque são santos milagreiros, ou daqueles que querem contar vantagem porque foram curados de algo ou de enfermidades que a medicina não conseguiu tratar. A verdadeira essência do milagre, que é feito pela mão poderosa de Jesus, é fazer que os homens fixem os seus olhos somente nele. E aqui nós temos estas lições, e uma lição final que deve nos chamar a atenção a respeito de confiança e de dependência em sua santa providência. Jesus ensinou aos seus discípulos aquilo que nós sabemos muito bem, quando ele tratou sobre a preocupação que muitas vezes toma o coração dos homens, ou eu diria, domina a grande maioria dos corações humanos. Ele disse para os seus discípulos: não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Quanto ao quê? Quanto ao que vocês haverão de comer, beber e vestir. Não é o corpo mais valioso do que a veste, do que o alimento, do que a bebida? Olhem para as aves dos céus, contemplem a maneira gloriosa e providente como o Senhor a sustenta. Olhem para os lírios dos campos, percebam como o Senhor lhes veste. E nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se de maneira tão bela como eles. Lembrem-se, os gentios é que vivem preocupados com todas estas coisas, porque vocês conhecem o seu Senhor, e antes mesmo que vocês orem, Ele sabe tudo quanto vocês necessitam. É uma lição difícil, confesso, é uma lição difícil, porque nós sempre somos pressionados pelo nosso próprio coração, que é enganoso, a acreditarmos que não estamos sendo abençoados ou estamos sofrendo injustiças da parte do Senhor. Mas não há maior pecado do que pensarmos assim, quando nos esquecemos do seu cuidado, do seu maravilhoso amor, quando o pão da vida desceu dos céus e trouxe vida para nós. Nós, irmãos, precisamos focar os nossos olhos naquilo que o Senhor mandou nos fazer. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e os pães e os peixes serão acrescentados. Mas sabe de uma coisa? Não é isso que eu tenho visto aqui, da parte de muitos irmãos. E eu digo isso com um coração sangrando. Não é. Continuam correndo atrás do vento. Continuam trabalhando pela comida que perece. Não adianta apresentar desculpas diante de mim e do Senhor, primeiramente dele, porque nós bem sabemos que o que o Senhor nos concede diariamente vai além do que precisamos. E até mesmo quando nós percebemos e notamos que algo certamente não se concretizará, não irá se cumprir, não irá ser selado pelo Senhor,
nós percebemos então como que de maneira amorosa Ele nos levanta e Ele faz com que nós continuemos andando. Mas a síndrome de Salomão tem tomado o coração de muitos aqui. De muitos. Os pães e os peixes têm tomado o coração de muita gente. E pães e peixes aqui entendam o cuidado com a própria necessidade terrena, que nós deveríamos lembrar. O Senhor Deus mesmo nos ensinou a confiar nele, porque Ele iria prover. Vamos tocar em assuntos polêmicos. Geração de filhos. Quantos de nós ouvimos dos nossos pais constantemente: meu filho, não tenha muita criança, porque criança dá despesa. E que conversa é essa? Desde quando o filho é despesa, filho é bênção. Planejamento é uma coisa, a incredulidade é outra totalmente diferente. Aí você pode dizer: pastor, é fácil, você só tem um filho. Eu tento há 3 anos, eu espero, eu aguardo, na providência do Senhor. Ele é quem sabe, Ele é quem diz, eu faço a minha parte. Mas notem, meus queridos e amados irmãos, muitos de nós, tomados pela mente do mundo, tememos gerar filhos, tememos ousar e crescer. O nosso coração às vezes é semelhante àquela música de Luiz Gonzaga: 1 para eu, ou 2 para eu, 1 para tu. Quem gosta de Luiz Gonzaga sabe do que eu estou dizendo. 2 para eu, 1 para tu, 2 para tu, 1 para eu. E aí, quando nós falamos em investir no reino, em expandir o reino, em crescer, voltamos para trás. Espera aí, pastor, será que isso vai dar certo? Espera aí, pastor, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? E aí nós não ousamos. Lembrem-se, planejamento é uma coisa, incredulidade é outra totalmente diferente. Se Deus mandou que avancemos, ou que avançássemos em todas as áreas da nossa vida cristã, por que nós teimamos em copiar o mundo e nós continuamos correndo atrás do vento? Será que não é uma falta de confiança naquilo que o Senhor mesmo quis nos ensinar quando Ele disse: tragam para mim e lancem sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês? Nós precisamos, irmãos, enxergar de maneira muito clara o que a Bíblia nos diz quando revela a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Salvador pessoal, Salvador do seu povo. E contemplar todo um projeto que devemos desenvolver para 2014. Mas isto só irá funcionar se nós começarmos a encarar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o serviço da igreja, como algo que nós fazemos para a glória do Rei. Porque senão, nós vamos continuar ouvindo o pastor falar toda noite, e isso é chato. Porque no trabalho ninguém atrasa, como atrasa na igreja. No trabalho você não farrapa, mas na igreja você falha. E você faz isso por quê? Será que é porque o conceito que você tem a respeito do Deus Santo a quem você serve está lá embaixo? Mudemos, irmãos, a nossa mentalidade e que o nosso coração, que o nosso desejo seja aquele que nos leva a contemplar a obra de Jesus e enxergar nele o pão da vida que desceu dos céus e que matou a nossa fome espiritual, onde nós encontramos toda a nossa satisfação, a ponto de lançar fora todos os nossos medos e temores e seguirmos adiante, seguirmos o nosso Senhor. Plenamente satisfeitos, não nos tornaremos indolentes, continuaremos trabalhando, continuaremos produzindo, continuaremos realizando, mas sabendo que podemos fazer muito mais, entendendo como os salmos se aplicam à vida da igreja para realizarmos proezas.
e não agirmos como se não conhecêssemos que os milagres apontam para o doador de todo o milagre. E de que o maior e mais importante milagre foi aquele que trouxe você até aqui e mudou radicalmente a sua vida, a sua fé. Ah, pastor, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais o meu marido. Não dar a solução mais prática é acabar com tudo. Falta a Bíblia nessa relação. Falta a Bíblia aplicada com temor, oração e humildade. Falta perdão nessa relação. Quando nós encontramos pais e filhos vindo para a igreja, mas que não se amam, falta a Bíblia nessa relação. Quando nós notamos que na igreja, por vezes, irmãos não falam uns com os outros, tomados pelo seu próprio orgulho e vaidade, falta foco. E nós precisamos mais uma vez olhar para aquele que é verdadeiramente o profeta que veio ao mundo. E parar com aquela história de que no Natal tudo é bom. E no Natal todo mundo está feliz. E quando o ano entra, eu me esqueço de tudo que passou. Você deve viver e servir ao Rei Jesus, Salvador pessoal da sua alma, o Senhor da igreja, sempre, sempre e sempre. O que o Senhor nos mostra, o que o Senhor nos apresenta, e sua palavra, ela precisa ser recebida por nós, com temor e tremor. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, tem compaixão das nossas almas, perdoa os nossos pecados, pecados estes que nos levam à descrença, que nos levam à mornidão espiritual, que nos levam à indiferença, que nos levam a correr tanto atrás das coisas deste mundo, que nos esquecemos daquele que nos redimiu e que prometeu fartar a nossa alma e que fez com que a graça superabundasse onde o pecado um dia abundou. Que a graça triunfasse sobre a morte e a condenação. Que o pão da vida descesse dos céus e matasse a nossa fome e descedentasse a nossa sede. Perdoa-nos, ó Senhor, quando deixamos de enxergar além, porque não queremos abrir mão de um mundo que tem nos engolido a cada dia com o seu sistema, e nos esquecemos de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque já deixamos de acreditar que as demais coisas nos serão acrescentadas. Anima, Senhor Deus, a alma, a vida da Tua igreja, e que este último culto seja o momento para a nossa reflexão. Último culto no domingo, no dia do Senhor, seja um momento para refletirmos como o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco, não obstante a nossa frieza, vaidade, ganância, cobiça, falta de temor. Restaura, Senhor Deus, a nossa fé, nos fazendo olhar novamente para aquele que, tomando 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão, para nos fazer lembrar que nenhuma alma permanece de pé nesta terra sem o seu consentimento, que nenhum animal, por menor que seja, sobrevive sem o poder da sua palavra.
que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Tem misericórdia do seu povo, Senhor, e anima a cada um de nós e converte nos corações endurecidos que demoram a crer, para que creiam somente em Jesus, na graça de Jesus, e que entrem em 2014 novos, salvos, transformados, filhos de Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém.